estilão. Ó. E aí, meu? Beleza? Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, Porra. meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, que é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né, quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e, comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de mexer na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente mexer na dívida, economizar em 6 trilhões. Né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não, você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... 5 pontos pra eu rebater já. Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 pontos. Eu posso concluir, aí você fala? Beleza. Você vai Tá fazer bom? quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse Tá é bom. o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então, isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda, né? Ele limita a demanda e, ao mesmo tempo, limita o investimento. Só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim, a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80, só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam sobre a inflação de câmbio, certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não tá na minha PEC, né? Então você já tá falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá Calma, que filho, você falou uma hora. Você falou uma hora. Agora segura. Segura o balanço. Segura o balanço. Segura, você vai deixar eu falar? Você tá mentindo. Não, amigo. Você mentiu tá em uma cima. hora aí. Pausa, fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado, Merda, Mas então o cara ele... fala Mas tudo, termina, pode o terminar. cara fala tudo e ele é Não, expulso, aí eu não termina, respondo. homem. Termina, que homem. bom. Tá, mas vamos fazer o seguinte... BPC e Previdência, pode ir? Não, vamos fazer o seguinte, o Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não está na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto, de vocês. Vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a autonomia. O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo, a data tá no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia, eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia e eles também? Não, isso não existe. Então você mentiu objetivamente. Eles votaram contra, mas no final das contas mantiveram. Votaram, eles não têm voto. Eles não têm voto para rebater. Vamos lá.
Outro ponto, não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Vocês fizeram o que não dá pra fazer e a gente já baniu gente em zona de fluxo por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí eles, o Kim sabe se ele interrompe ou se ele não interrompe. A questão ele terminou de falar, o Kim começou. Tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a porrada de vocês que Não, né? Eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não, né? Não era pra gente levantar a bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim... Eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas assim, bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, daí a gente precisa... E daí, quando ele começou, fez assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. Só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, não posso ser interrompida. A última palavra vai ficar com ele, então... Assim... Fair play aí, rapaziada. Fair play. Estratégia.